São com Josmar Costa. Laila Tove, Shalom, bem-vindos ao podcast da Restauração, programa da Restauração aqui na Vibe Mundial FM 95,7. Você que está nos ouvindo pelo 95,7, Shalom para você que está nos assistindo pelo podcast ou pelo YouTube da Vibe Mundial FM, Shalom para você também. Hoje é uma noite especial. Hoje estou aqui com a minha esposa Tatiane e ela vai ler o versículo de hoje. Shalom, boa noite a todos, tudo bem? Vamos lá começar hoje o podcast da Restauração. Tem muita palavra para você aí, então fica ligadinho. Então nós vamos ler Mateus, capítulo 24, versículo 37. Porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia em que Noa entrou na arca. E eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio, e arrastou a todos. Será exatamente desta forma quando o Filho do Homem vier? 2 homens estarão no campo, e um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Portanto, fiquem alertas, porque não sabem o dia em que o seu Senhor virá. Até aí. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre arrebatamento e sobre morar no céu. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, nós mesmos, quando éramos de uma igreja, assim, uma igreja cristã que não era uma igreja restaurada, ouvíamos muito falar sobre isso, não é? Sim, bastante. Sobre um será levado, o outro deixado. Teve até uma música para isso, famosíssima, mas nós não vamos falar, pois não estamos recebendo para isso. Então, Os direitos autorais. Com certeza, não pode. Mas a música é conhecida e muitos vão lembrar, né? Então, ouvimos falar muito sobre isso, a gente estudou sobre isso, então a gente imaginava dessa forma. Sim. Não sem o estudo, né? Quando veio o estudo para poder aprender, realmente a gente, como a gente fala, como o pessoal fala aí, as crianças falam, deu um bug na cabeça, né? Nossos filhos falam assim. Sim. Então, gostaria que você explicasse para nós e para os ouvintes, para quem assiste a gente no podcast da Restauração e para outras pessoas que assistem, o que realmente é esse versículo, essa palavra que está falando aqui. É impressionante, mas nem precisa nem de estudo, assim, para você entender esse versículo. Só precisa apenas ler, conforme está escrito. Porque se você ler, pensando naquilo que o pastor falou para você, se você ler conforme a igreja hoje prega, você já lê com um preconceito, né? Mas se você ler exatamente como está escrito aí, você vai entender uma coisa. É apenas ler, porque está escrito, minha esposa leu agora. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E veio o dilúvio. E veio o dilúvio e os levou. E os levou. Aí você fica imaginando, quem que ele levou? A pergunta que você tem que fazer é, quem levou? Quem levou? Um estará no campo, um será levado e o outro deixado. Então, se acontecerá da mesma forma que aconteceu no dia do dilúvio, como está escrito aqui, é engraçado que nessa Bíblia está escrito exatamente isso, né? Quer que eu repita o versículo? Quero que você repita esse versículo que está dizendo, aí acontecerá desta mesma forma. Tá, deixa eu procurar. Da partir do 40. Isso. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Portanto, fiquem alertas, porque não sabem o dia em que seu Senhor virá. Quem foi levado no dia de Noé? Quem foi levado no dia de Noé?
Bom, pelo que eu aprendi agora, de verdade, na realidade quem foi levado foi os ímpios. Exatamente. Noé ficou. Noé e a família dele ficou. Noé e a E família os dele ímpios ficaram. foram. E os ímpios se foram. Veio o dilúvio e os levou. Levou a quem? Levou os ímpios. Levou os ímpios. Aqueles que não acreditavam em Noé. Exatamente. Aqueles que não acreditavam que Deus estava descontente do pecado da humanidade. E como a gente aprendeu na igreja, né, Josmar, que os justos seriam levados, né? Sim. Só que se você parar para pensar, os justos serão levados, os ímpios vão ficar aqui queimando, não sei lá o que vai acontecer com eles, né? E eu falo assim, né? E os ímpios vão ficar fazendo o que lá no céu? Os justos. Os justos vão ficar fazendo o que lá no céu? Mas é estranho você pensar dessa forma, porque assim, você que está em casa pensar dessa forma é muito estranho. Você ainda não entendeu que no momento que a Terra está precisando muito da intercessão dos justos, no momento que a Terra está precisando que alguém vá lá e pregue a palavra, no momento que a Terra está sofrendo por desgraças, apocalipse, a besta, o anticristo, o antimachia Sim. está dominando, no momento que a Terra está sofrendo tudo isso, o Deus vai e tira Os justos. os justos. Tira as pessoas que poderiam pregar a palavra Ser dele. luz. Ser luz. Tira as pessoas que vão ser luz, que poderiam ajudar as pessoas, né? Tira Exatamente. simplesmente. Tira porque, então, Deus é um Deus muito carrasco, né? Isso é um Deus muito mau, né? Muito carrasco, porque como que ele vai tirar as pessoas que poderiam pregar? É engraçado que tem um versículo aí, não precisa ler. Tem um versículo que diz: aquele que gostaria de ganhar a sua alma perderá. E aquele que desejar perder sua alma, ele achará. Uhum. Porque é exatamente o que está acontecendo. Sim. É exatamente o que está acontecendo na igreja. Você que está na igreja está achando que vai ser arrebatado e todo mundo vai sofrer aqui na terra. Ou seja, você que está achando que a sua vida vai ser salva. Que se lasque quem estiver aqui na terra. Você que está pensando assim, infelizmente você vai perder sua alma. E não adianta falar assim, a igreja vai ser arrebatada. Sim. Que vida fácil, né? Vai ser todo mundo arrebatado, não vai ter que passar pelas dores, vai ter que passar por nada. Eu vou lá estar no céu, tocando harpa, fazendo nada. Exatamente. Eu vou te dar uma má notícia. Infelizmente, vai sofrer todo mundo aqui. Todos nós. Mas, é lógico, assim como Deus, ele livrou o povo judeu, o povo hebreu do Egito, das pragas do Egito, assim Deus também pode livrar o seu povo das pragas do Apocalipse. Muitas pragas do Apocalipse são pragas também do Egito. Foram duas pragas que foram tiradas e acrescentada mais 2. São 10 pragas que vão acontecer em Apocalipse, só que de uma forma diferente. E você que é seguidor do Mashiach, Yeshua HaMashiach, você que crê no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você tem que crer que ele vai te livrar das pragas. Amém. Mas você vai estar aqui na terra para pregar a palavra dele. Não vai ser fácil. Sim. Foi fácil para os discípulos? Não, nem um pouco. Não foi fácil para os discípulos pregarem as boas novas. Não. E até quem está assistindo a gente também, né, pode pensar assim, nossa, é heresia o que você está falando. Meu Deus. Irmão, leia as escrituras. Leia a palavra. Simples assim, porque está escrito aí. Como aconteceu nos dias de Noé. Isso. Assim também acontecerá na volta de Yeshua HaMashiach. Exato. Do mesmo jeito, da mesma forma. Aí as pessoas vão perguntar, mas nós não seremos arrebatados? Tem outros versículos que falam que nós seremos arrebatados, como está escrito, apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, 1 Coríntios 15,
versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, né? Como sempre Sim, falam. isso. No abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse será o arrebatamento dos justos. Então nós seremos transformados no quê? Assim, para você entender como vai ser no Apocalipse ou no fim dos tempos, não é legal falar fim do mundo. Por quê? Porque Deus não está Deus não está querendo destruir o mundo. Não é o desejo de Deus destruir o mundo. Vai ser... O fim dos tempos é uma expressão muito boa até. Uma expressão ótima. Porque não haverá tempo. Não existirá tempo. Não existirá horas, Não existirá minutos, horas, minutos. nada. O tempo não existirá mais. No mundo espiritual, o tempo já não existe. O tempo que nós conhecemos não existe. Verdade? Como diria Albert Verdade. Einstein, Sim, né? sim. O tempo é relativo. É verdade. Então, vai ser o fim dos tempos. E esse será, o que eu li agora, será o arrebatamento dos justos. Você apenas lê o que está escrito. Todos ressuscitarão. Todos. Todos ressuscitarão. Quem vai ressuscitar primeiro será aquele que morreu em Yeshua. Aquele que morreu acreditando em Yeshua, acreditando na sua palavra, seguindo as suas leis, seguindo as suas torás. Yeshua também tem as suas leis. Então aquele que teve uma vida em santidade, esse vai ressuscitar primeiro. E o seu corpo será transformado. E aqueles que ficaram, aqueles que estão aqui vivos, na época que Yeshua voltar, nossos corpos também serão transformados. E você me perguntou, como vai ser transformado em quê? Exatamente. Para a gente entender o que acontecerá no fim dos tempos, a gente tem que voltar. Voltar para Gênesis. Voltar para o início. Deus criou os céus e a terra. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele não criou sem forma e vazia. Deus não criou a terra imperfeita. Deus criou a terra perfeita. Sim. Ela se tornou sem forma e vazia. Depois disso, Ele reconstruiu a terra novamente. E aí, Ele fez o homem e a mulher. Quando a Bíblia diz que Deus fez um manto de carne para o homem, depois que ele pecou, Ele não matou um animal e tirou a pele do animal para colocar no homem. Não. Não está escrito isso. Você que aprendeu isso na sua igreja, infelizmente não está escrito isso na Bíblia. Pode procurar até. Não tá. Em hebraico, pele, como está escrito lá, é pele humana. Então tirou a pele do homem. Ele colocou a pele no homem. Colocou a pele no homem. Ou seja, o homem não tinha pele quando Deus criou. Mas ele era luz? Ele era luz. A nossa matéria é luz. Quando Yeshua foi lá para as montanhas conversar com Deus e o corpo dele foi transfigurado, ele se transformou em um ser de luz. A luz era tanta que os discípulos não podiam vê-lo, não podiam olhar para ele. É verdade. Quando Moisés, subiu as montanhas também para receber a Torá, ele desceu e o rosto dele resplandecia. E ele tinha que usar até um véu no rosto, Sim. porque ninguém podia olhar para o rosto dele de tanta luz que ele emanava. Quando o ser humano está perto de Deus, quando o ser humano está perto do sobrenatural, o seu corpo, a sua matéria se transforma em luz. É verdade. Então, nós seremos transfigurados, nós seremos transformados em luz. Todos serão luz.
Nosso corpo será incorruptível, como eu li aqui. Sim. O corpo incorruptível. Vou te perguntar uma coisa. No céu precisa de gente viva? Não. Então por que todo mundo vai ser ressuscitado? Tá vendo? Se todos acreditam na ressurreição, pra que ressuscitar se as pessoas vão pro céu? É verdade. O céu não precisa de ninguém vivo. Não. Então é isso. A vida é aqui. É o que a gente vive é aqui. Exatamente. Em carne e osso. Aí as pessoas vão lá e me perguntam sobre João 14:1. Abre aí. João 14:1. Yeshua está falando sobre a casa de meu pai. Não se deixem perturbar. Confie em Deus e confie em mim. Na casa de meu pai há muitos lugares para morar. Se não houvessem, eu lhes teria dito: vou até lá para lhe preparar um lugar. Pelo fato de eu ir e lhes preparar um lugar, voltarei para levá-los comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E aí muita gente deve estar falando assim, as pessoas que não estão familiarizados com a restauração. Fala, agora você não consegue explicar esse versículo. Como que Yeshua disse, eu vou lá para meu pai, vou preparar lugar e vou levar vocês comigo. Simples, muito simples. Davi chama de casa de Deus o templo. Sim. Yeshua falou várias vezes isso. Quando as pessoas estavam lá na frente do templo vendendo coisas. Sim. E Yeshua ficou revoltado com Entrou aquilo. lá quebrando tudo. Começou a quebrar tudo. Dava até chicotada nas pessoas que estavam lá Acho que até eu faria isso. vendendo. Hoje em dia teria que chicotear todo mundo, né? Porque as igrejas estão impressionantes vendendo coisas nos seus templos. Mas, quando Yeshua foi lá, ele falou: vocês transformaram a casa de meu pai em um covil de cobras. Ele chama o templo de casa de meu pai. Casa de meu pai é o templo. Ele vai, quando Moisés, ele estava lá no deserto, e ele construiu o Santo dos Santos, o tabernáculo, ele construiu da forma que ele viu lá no céu. Está Sim. escrito isso na Bíblia. Sim. Que ele construiu, da mesma forma que ele viu lá no céu, ele construiu aqui na terra. E Yeshua diz: eu vou preparar lugar e levarei vocês comigo. Duas coisas. Uma, quando em Apocalipse fala da Nova Jerusalém, é uma Jerusalém celestial. Simples assim. Uma Jerusalém celestial que desce do céu. Está escrito isso, é só ler. Pesquisa aí, Nova Jerusalém. Você que tem o aplicativo da Bíblia, pesquisa Nova Jerusalém. Aí você vai ler. A Nova Jerusalém desce do céu, desce de Deus. Se ela desce para onde? Para o céu de novo? Mas ela não estava no céu? Não. Ela desce para a terra. Sim. A Nova Jerusalém se funde com a Jerusalém terrena. Yeshua vai preparar lugar na Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém vai descer. E a segunda coisa, você vai encontrar Yeshua, certo? Sim. Vai encontrar Yeshua nos ares, como está escrito Sim. na Bíblia. Aí todo mundo fala, como assim? Agora você se... Agora buguei. Agora bugou. Agora bugou. Se complicou. Como que a gente vai encontrar Yeshua no céu e a gente não vai ficar por lá? Não, você vai descer. Por quê? Porque quando Yeshua fala no arrebatamento, ele fala do encontro da noiva com o noivo. Da noiva com o noivo, isso mesmo. Yeshua não era brasileiro. Não. Yeshua não era americano. Não. Nem romano. Não.
ele é judeu, certo? Certo. Então, de que casamento que ele estava falando? Casamento Casamento judaico. judaico. Se ele estava falando de casamento judaico, a noiva encontra o noivo no caminho. O noivo vai, trabalha, prepara a sua vida para se casar, e ele encontra a noiva no caminho. No caminho. E aí, eles voltam para onde o noivo estava? Não. 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 Eles voltam para a celebração das bodas. Sim. Tem que ter a festa. Eles vão fazer a festa. Com certeza, casamento sem festa não é casamento. Exatamente. Então, é isso que acontecerá. Você encontrará Yeshua nos ares. Da onde vem Yeshua? Da onde vem o noivo? O noivo vai vir da onde? Ah, tá falando que vai vir do trabalho? Ele vai vir do céu, É, que ele está lá. sim. Se ele está no céu, ele vai vir de lá e você vai encontrar ele lá. É, agora você fez eu bugar, porque pensei que ele tava no trabalho. Não. Yeshua vem de lá do céu e você vai encontrar ele no caminho Sim. e depois vai voltar para as bodas Sim. na Nova Jerusalém e vai ter os 1000 anos, 1000 anos ainda. 1000 anos de celebração. 1000 anos. E lógico, né? Como eu disse no começo, é fim dos tempos. Então esse 1000 anos pode não ser 1000 anos. É. Verdade. E você falou que não haveria tempo. O tempo não Exatamente. existiria, né? Então a gente que é um ser humano, a gente pensa, 1000 anos? Nossa, meu Deus, quanto tempo! Se fosse meu filho, ia fazer um escândalo. É como as pessoas dizem, um dia é como 1000 anos para Deus. É, exatamente. E 1000 anos é como um dia. Então como a gente vai saber quanto que é 1000 que anos? nem nosso filho fala, você tem que fazer a lição de casa. Ele fala, vou demorar 1000 anos. Ele tá assistindo a gente. Um É. beijo para as Um crianças. beijo para os nossos filhos. Então, é isso. Nós vamos encontrar Yeshua no céu. Agora, queria falar sobre uma coisa. Uma vez, eu, Josmar, Ah, bom saber sobre você. eu mesmo refutei uma pessoa que disse que estava falando isso pra mim. Que estava falando que nós não vamos pro céu. E falei assim, mas como você explica o bandido na cruz? O ladrão na cruz. Sim, o ladrão. Como você explica o ladrão na cruz? A pessoa que estava me explicando não soube me responder. Porque o ladrão disse para Jesus, para Yeshua, lembre-se de mim quando estiveres no céu. Isso. E aí Yeshua disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso. E eu disse isso para a pessoa. Enfim. O que acontece com a pessoa quando morre? Ela fica num descanso eterno, é isso? Ela descansa Isso. no Sheol, Isso. no lugar dos mortos. Isso. E lá não existe tempo. Não. E não se sabe também se as pessoas ficam conscientes É. ou se ficam inconscientes. É, isso a ciência não descobriu ainda. E nem os grandes sábios não sabem ainda se eles ficam conscientes ou inconscientes. Mas lá não existe tempo. Lá no Sheol não existe tempo. Então, quando ele ressuscitar, quando o ladrão que estava na cruz ressuscitar, para ele não passou tempo nenhum. É verdade. Para ele não passou tempo nenhum. É verdade. Seria como se fosse no mesmo dia, num Sim. piscar de olhos, Sim, num abrir e fechar de olhos. verdade. Então era isso que Yeshua estava explicando para ele. Sim. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então quando ele ressuscitar e todos nós ressuscitaremos também, ou Vai ser no abrir ou e fechar estaremos de aqui, olhos. não sei. É. Vai ser no abrir e fechar de olhos. Entende? Sim. E é isso que Yeshua estava explicando. E para terminar, quero que minha esposa leia Salmos 20 para nos abençoar nessa noite, deixar uma bênção especial para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Vou voltar um pouquinho. Está aqui. Sim. Salmos 20. Que Adonai possa responder em sua tristeza. Que o nome de Deus de Yaakov proteja. E que ele possa enviar o socorro
do santuário e dar a você o auxílio de Tzion. Que ele possa ser honrado por suas ofertas de cereais e aceite a gordura das suas ofertas queimadas. Que garanta a você os desejos do seu coração e torne bem-sucedidos seus planos. Então gritaremos de alegria por sua vitória e balancearemos nossas bandeiras para o nome de Deus, que Adonai possa responder às nossas petições. Agora sei que Adonai dá a vitória ao seu escolhido, e ele responderá de seu lugar celestial sagrado, com uma poderosa vitória por sua mão. Alguns confiam em carruagem, outros em cavalos, mas nós louvaremos o nome de Adonai, nosso Deus. Eles cairão e se curvarão, mas nós levantaremos e nos manteremos de pé. Dá vitória a Adonai. Permite que o rei nos responda no dia em que clamarmos. Até o próximo programa. Shalom, Shalom, shalom. shalom. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial